Já faz um bom tempo que a gente recebe algum tipo de comentário que eu acho bem problemático, e é sobre esse tipo de coisa que a gente vai falar no vídeo de hoje. O tipo de comentário que a gente está falando é aquele comentário que vem, principalmente no vídeo do livro A Cabana que a gente fez, que as pessoas vêm falando de mas eu não quero esse Deus de justiça, eu quero o Deus de amor. Não, o meu Deus de amor não é igual a esse Deus que você está falando. Esse Deus de ódio que você está apresentando. E todo esse tipo de comentário de Deus de amor, Deus de ódio, Deus de justiça, todo esse negócio que já faz muito tempo que a gente recebe e que eu acho que é muito problemático esse tipo de comentário. Primeiro, a gente tem que estabelecer um princípio. Quando a gente fala dos atributos de Deus, a gente não pode, e eu repito, a gente não pode estabelecer que um atributo é maior que o outro ou que um atributo ofusca o outro. Isso é muito, mas muito problemático, e você vai entender o porquê. Quando a gente fala dos atributos de Deus, não faz sentido nenhum falar que um é maior que o outro ou que um desaparece em algum momento, é ofuscado por outro em algum momento, porque o princípio do próprio atributo, ele vem de Deus. Eu sei o que é amor porque Deus é amor. Eu sei o que é justiça porque Deus é justiça. Entende? Ele não é só a manifestação daquilo. Eu sei o que é amor porque eu consigo olhar para ele e ver o que ele fez por mim. Eu consigo saber o que é justiça porque eu sei o que ele fez para Cristo. Se a gente lê 1 João 3,16, a gente consegue entender que a gente sabe o que é amor porque ele nos amou. E se a gente lê Salmo 119, 142, a gente consegue entender de que a justiça dele é absoluta. Você vai ver Salmo 119 repetindo isso várias e várias vezes, sem contar os outros versículos da Bíblia que falam: um cetro de equidade é o seu reino, justiça é o Senhor, justiça absoluta o Senhor traz, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a justiça que eu espero. Todo esse tipo de coisa você tem inumeradas vezes repetidas na Bíblia de que Deus é a justiça, ele é aquilo que define o que justiça é, e ele é aquilo que define o que amor é. Então eu não consigo dizer que um é maior que o outro, porque ele é aquilo que torna aquele atributo o que o atributo é, entende? É um pouco complicado, talvez um pouco filosófico de entender, mas é exatamente isso. Ele é a expressão do atributo, então não tem como dizer que ele é pouco amor ou ele é pouca justiça em algum momento, porque ele é absoluto e todos seus atributos estão no mesmo nível de absolutez. Então, entendendo isso, por que as pessoas continuam dizendo Deus é amor, mas é justiça, ou Deus é justiça, mas é amor, como se algo em um atributo fosse maior do que no outro atributo? O problema ele na verdade é muito simples, porque as pessoas não querem lidar com o Deus que a Bíblia apresenta. Elas não querem aceitar o Deus que a Bíblia mostra. E você vai ter o exemplo muito clássico, e talvez pouca gente conheça, que é o exemplo de Lutero. Que Lutero, quando começou a estudar as Escrituras, ele chegou diante de um Deus que era santo, justo e reto, e que exigia das suas criaturas pura santidade e pura justiça também. Sede santos como eu sou santo. E Lutero chegou diante desse Deus que é justo e santo, e ele, ao entender que Deus era justo, santo e exigia a justiça e santidade dele, ele disse que odiava esse Deus de justiça, porque ele exige de mim aquilo que eu não consigo dar para ele. Eu não consigo ser completamente justo, eu não consigo ser completamente santo. Ainda assim, Deus exige que eu seja. E ele diz nos seus livros, está escrito isso: eu odeio esse Deus de justiça. E é muito isso do que as pessoas pensam hoje, só que elas não têm a mínima coragem de dizer isso, como Lutero disse. E isso, na verdade, devia ser o comum pra gente, devia ser o normal, porque o Deus da Bíblia, ele sim me constrange, ele sim me ataca, porque ele é santo, justo e eu não sou. Então eu chego diante desse Deus e sim, eu vou me sentir constrangido por ele, e vai ser difícil do meu coração pecaminoso aceitar que ele é a justiça da forma como ele é e que ele é o amor da forma como ele é, porque eu não sou dessa forma, eu quero que ele seja da forma como eu sou,
Então eu estabeleço que o Deus de amor é o Deus que ama como eu amo. O Deus de justiça é o Deus que julga como eu julgo. Na verdade, o problema disso é que eu não quero lidar com o Deus que as Escrituras me apresentam. E a gente não tem a vergonha na cara que Lutero teve de olhar diante de Deus e falar para ele: eu odeio esse Deus, eu não quero esse Deus, minha alma não quer esse Deus. A gente fica inventando outros nomes, esse Deus de amor que a gente inventa, esse Deus que ama, esse Deus que não é o Deus de ódio. E a gente inventa todo esse tipo de coisa porque a gente não tem vergonha na cara de chegar diante de Deus e falar para ele que a gente não quer ele, que a gente quer lidar com o nosso ídolo que a gente inventou e a gente chama de Jesus, mas não é Jesus. A gente chama de Deus, mas não é Deus. A gente não quer lidar com o Deus que a Escritura apresenta, então a gente inventa um Deus que é parecido com a gente, que ama da forma errada como a gente ama, que julga da forma errada como a gente julga, e a gente chama ele de Deus de amor. Mas não é o Deus de amor, porque o Deus de amor que as Escrituras apresentam, ele vai contra mim. Não é um amor que só me ama, que só faz o que eu quero. É contra mim. A galera costuma dizer sobre os calvinistas que a gente tem o costume, que a gente ama criar a imagem de um Deus que ele é esse Deus soberano e justo e que odeia todas as coisas, que odeia o pecado e o pecador, e que a gente ama criar essa imagem de um Deus cheio de ódio. Então, isso não é verdade de forma nenhuma. E eu vou te dizer o porquê. Porque a gente olha para as Escrituras, para esse Deus que, como eu disse, vai contra mim, e eu não quero estabelecer que isso é uma verdade, só que eu não consigo lutar contra a verdade que a Bíblia me apresenta. Eu postei esses dias na internet de que existem momentos na minha vida que eu olho para Deus, olho para a minha vida, sei que Ele é soberano e eu não consigo negar o fato que Ele é soberano, e isso é contra mim, isso me irrita, porque existem situações na vida que a gente quer poder olhar e falar que é coisa do acaso. Eu quero poder olhar para situações ruins que acontecem na minha vida e falar: foi o acaso, foi o karma, foi qualquer coisa, mas eu não consigo dizer que não tem um Deus em controle de todas essas coisas. Não é porque eu gosto de dizer que Ele é soberano, é porque a Bíblia me diz que Ele é. E eu não consigo dizer que Ele não é. Por mais que as situações da minha vida sejam ruins, eu não consigo negar o fato de que Deus é aquilo que a Bíblia apresenta que Ele é. O simples fato de eu olhar para o Deus da Bíblia e perceber que Ele me confronta, que Ele é contra mim, prova que a gente está em níveis diferentes. Ele, Deus santo, justo, eu, pecador, sendo redimido pelo sangue do seu Filho. E eu decidi que eu vou olhar para as Escrituras e aceitar o Deus que ela me apresenta, por mais que Ele me doa, por mais que às vezes me pareça mais fácil aceitar um Deus de amor de qualquer imagem, mas eu me recuso a aceitar qualquer Deus que não seja o Deus das Escrituras, o Deus que as Escrituras apresentam. Eu decidi que eu vou lidar com esse Deus que a Bíblia apresenta. E parafraseando Jeremias: se vos parece mal servir a esse Deus que a Bíblia apresenta, escolhei hoje a quem servais, esse Deus de amor que você inventou, esse Deus bibelozinho que ama do jeito que você ama. Mas a gente decidiu lidar com o Deus que as Escrituras apresentam. E parafraseando também o cara muito inteligente que escreve lindas letras, o Eduardo Mano, eu olho para Deus quando Ele é contra mim e digo: tu és Deus e eu não sou. Gostou desse vídeo? Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Você quer ajudar a gente a manter esse trabalho funcionando? Tem o padrim.com.br teologueiros, vai lá, ajuda a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.